Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e essa aula realmente está incrível, gente. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então, vamos para a aula após a nossa vinheta. Gente, nossa aula de hoje, a gente vai hoje tratar a inflamação. E eu coloquei esse tema aqui, batalha contra a inflamação. Por que batalha contra a inflamação? A gente viu na aula passada que existe uma série de alvos farmacológicos que produzem inflamação. A gente inclusive fez um mapa mental, né? A gente viu que tem células, a gente viu que tem citocinas, que tem prostaglandinas, que tem enzimas. E todo esse arcabouço é que cria aquilo que nós chamamos, na aula passada, de tempestade inflamatória. E a gente agora vai, eu fiz uma forma lúdica da gente abordar a aula, vai ser a batalha contra a inflamação. E o que é que a gente vai utilizar para combater essa inflamação? A gente vai utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais, os conhecidos como AINES. Então a gente vai utilizar hoje os AINES. A gente vai abordar eles para entender um pouquinho como é que eles funcionam, quais são os aspectos práticos e clínicos que a gente precisa entender sobre os AINES, tá? E quais são os perigos que moram por trás dos AINES. Lembram que na aula de ontem eu havia falado para vocês o quê? Na aula de ontem não, na última aula eu havia falado para vocês o quê? Que as prostaglandinas elas têm um papel importante na inflamação, mas elas têm um papel também fisiológico. Elas têm uma função no organismo. E diminuir a síntese de prostaglandinas há um preço a se pagar. E o que a gente vai ver hoje, a gente vai tentar fazer um equilíbrio entre benefícios que os AINES trazem e também os prejuízos ou os riscos que os AINES trazem também. Bom, essa é a nossa ideia. Então vamos entrar aqui na aula para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre a abordagem prática dos AINES, certo? Então lembra que a gente começou a aula falando que nós teríamos 4 pacientes a atender, é isso? A gente atendeu primeiro a Rita, e na Rita a gente tinha poucas informações sobre tratamento. A gente principalmente abordou as questões do aspecto clínico da inflamação. Então lá nós podemos ver que no processo inflamatório da Rita, que era uma torção, ela torceu o tornozelo, nós vimos aspectos como quais eram os sinais flogísticos da inflamação, qual era a progressão da doença. Então nós avaliamos mais o aspecto da doença em si. Agora a gente vai fazer o tratamento da inflamação. E para isso a gente vai utilizar as informações do Josué. E aí, só relembrando, o Josué é um empresário que se machucou jogando futebol. Então aqui nós temos uma pequena história clínica do Josué. O Josué tem 30 anos, é empresário, como foi falado, se contundiu jogando futebol. No hospital relatou dor intensa grau 7. A gente vai entender o que significa esses graus da dor ainda mais à frente. Mas, por hora, a gente precisa entender só que a dor dele era intensa. O paciente relata também ter crises de gastrite, foi indicado repouso por 3 dias, aplicação de gelo, elevação do membro afetado e imobilização. O que é isso? Isso é o tratamento não farmacológico. Então foi indicado para ele fazer algumas medidas que pudessem debelar, diminuir, controlar a inflamação. Mas além das medidas não farmacológicas, também foi prescrito para ele um medicamento, o etoricoxib, 60 mg uma vez ao dia. E o tratamento que foi indicado para ele foi um tratamento de 7 dias. Aí deixa eu perguntar para vocês, quem aqui conhece o etoricoxib, gente? Quem já usou? Quem tem alguma ideia? Me fala aí no chat para mim ter uma ideia do que é que vocês sabem sobre o etoricoxib. Professor, é um seletivo, para COX-2. Seletivo para COX-2, beleza. Ele é um seletivo para COX-2. Então a gente já pode começar a ter uma ideia, A gente vai falar um pouco mais à frente,
Mas por ele ser seletivo para COX-2, ele vai ter um desempenho na inflamação melhor do que teria os não seletivos. É isso? Então ele vai diminuir o processo inflamatório, porque a COX-2 ela vai agir exatamente na formação daquele processo inflamatório dentro das células imunológicas, a produção de prostaglandinas inflamatórias, e é por essa razão que foi utilizado o etoricoxib, que é seletivo para COX-2. Mas a gente vai entender mais à frente que além desse argumento, né, além dessa razão, existem outras razões importantes também, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente continuar. Ó, gente, então vamos pegar aqui o Josué, ele vai ser o nosso paciente, né? Mas a gente precisa de outras informações, tá? E aí, quais são as informações? Primeiro, os sintomas. Tá bem resumida a história clínica, mas o que a gente sabe é que o principal sintoma, o que está mais incomodando o paciente é a dor. A dor dele é intensa, grau 7, tá certo? Então, significa o quê? Na aula passada, eu terminei a aula passada falando que existe 3 grandes propriedades dos anti-inflamatórios. Eles são anti-inflamatórios, propriamente dito, eles diminuem o processo inflamatório, eles diminuem a dor, ou seja, eles agem como analgésicos e eles agem também como antipiréticos, tá bom? No caso do Josué, como o principal problema é a dor, esse anti-inflamatório vai ter que ter características analgésicas melhor do que outros anti-inflamatórios. Tá bom? É isso que a gente vai entender também. E é uma outra informação também que tem na história clínica dele é que ele tem crise de gastrite. E isso precisa ser levado em consideração. Será que o anti-inflamatório que foi utilizado é o melhor, é o mais indicado? A gente viu na aula passada que quando algumas prostaglandinas são inibidas, a sua produção é inibida, nós temos uma falta de proteção no estômago. Algumas prostaglandinas são importantes para o estômago. Elas protegem o estômago. Então, será que o etoricoxib vai poder ser utilizado para o Josué, já que ele tem esse problema gástrico, né? Segundo ponto foi utilizado um tratamento não farmacológico. Então, repouso por 3 dias, aplicação de gelo, elevação do membro afetado e mobilização. Qual é o impacto que essas medidas não farmacológicas causam no paciente? Será que isso ajuda de fato? Será que é só um paliativo? A gente vai entender um pouquinho qual é o papel dessas medidas não farmacológicas. E a gente vai também falar sobre o tratamento farmacológico, né? A gente já falou que o etoricoxib é o inibidor seletivo da COX-2. A gente vai entender qual é a função dele nesse tratamento. Também a dose prescrita foi de 60 mg uma vez ao dia durante 7 dias. Será que essa dose, será que essa posologia, será que esse tempo de duração do tratamento é o considerado ideal? Será que é adequado? Será que precisaria trocar o anti-inflamatório? Veja só, ele estava sentindo dor intensa. Então, será que existe um anti-inflamatório mais potente que pudesse inibir a dor mais rapidamente, já que dor é um sintoma que incomoda bastante? A gente vai também discutir um pouquinho na aula de hoje, tá bom? Então, os objetivos da nossa aula é analisar as principais ações dos AINES. E veja só, gente, quando eu falo analisar, é um verbo que envolve um nível cognitivo bem grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender por que o anti-inflamatório ele é mais anti-inflamatório, por que o anti-inflamatório ele tem um potencial analgésico, por que o anti-inflamatório ele pode ter um potencial antipirético, por que essas ações elas existem e são diferentes em cada uma dessas moléculas. Segundo objetivo é descrever as principais características farmacocinéticas dos AINES. Muitas vezes a gente não dá muito valor à farmacocinética. A farmacocinética é absorção, eu tento minha vida, é eliminação. Só que para os anti-inflamatórios, para todos os fármacos é importante, mas para os anti-inflamatórios, elas têm um potencial e têm também uma informação que é ímpar. Vocês imaginem o seguinte, o paciente toma um anti-inflamatório
E o que é que ele espera? Que aquela molécula chegue ao local da inflamação. Então, será que todas as moléculas têm o mesmo potencial para chegar ao local da inflamação igualmente? Tá? Então, isso é algo que a gente vai precisar avaliar também. Terceiro objetivo, um objetivo de segurança. A gente vai analisar a segurança dos AINES em populações específicas. Então, aquela questão do preço. Será que para todo mundo o preço de utilizar um anti-inflamatório é igual? Não estou falando de valor financeiro, não. Estou falando de reações adversas. Será que todas as populações vão utilizar os anti-inflamatórios e as reações adversas vão ser adequadas para eles, vão ser toleradas por eles? A gente também vai avaliar isso aí. E o nosso quarto objetivo é discutir os critérios de seleção dos AINES. Como é que a gente seleciona um AINE? Será que seleciona um AINE porque um é mais potente do que o outro? Será que seleciona um AINE porque ele chega mais rápido ao local de ação? Será que a gente seleciona um AINE porque ele tem uma seletividade diferente, melhor ou pior para uma determinada molécula? Então a gente também vai avaliar essas questões, beleza? Dúvidas, pessoal, sobre esses objetivos? Algum questionamento a fazer? Certo, gente? Dúvidas com relação aos objetivos e aprendizagem? Podemos seguir? Então, qual era o problema do Josué? O Josué se contundiu jogando futebol. A contusão foi basicamente aqui no joelho. Ele sofreu uma contusão. E uma das coisas que nós sabemos sobre a contusão do Josué é que estava produzindo muita dor. O Josué estava sentindo muita dor. Grau 7, uma dor intensa. Tá? Mas o que nós não sabemos é se existem outros sinais flogísticos da inflamação. Provavelmente existe, provavelmente o joelho vai estar inchado, provavelmente existe alguma certa vermelhidão. Se tiver tido alguma contusão mais séria, talvez tenha tido alguma diminuição da mobilidade, alguma perda de função. Mas o que nós sabemos é que ele sentia muita dor. E para isso, o Josué utilizou o Etoricoxib. O nome de marca dele, né, a marca de referência dele, é Arcoxia. Tá? Então, utilizou o Etoricoxib 60mg uma vez ao dia e o tratamento dele é para se fazer em 7 dias. Espera-se que após uma semana de tratamento, a inflamação esteja controlada e o paciente possa voltar à sua atividade normal. Tá bom? Ele está fazendo, lembrando que também há algumas medidas não farmacológicas, está imobilizando, colocando gelo, o membro está sendo elevado, tudo isso aí para tentar acelerar o processo de resolução da inflamação. A gente vai entrar aqui para entender um pouquinho esse processo inflamatório, como é que ele está sendo tratado e se esse tratamento de fato ele é um tratamento adequado. Para isso, a gente vai utilizar 5 perguntas, tá? Coloquei 5 perguntas aí na tela para que a gente possa ir respondendo essas perguntas e à medida que a gente vai respondendo, a gente possa entender um pouquinho se o tratamento ou os aspectos mais racionais do tratamento, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais os critérios para optar-se pelo Etoricoxib? Vocês já falaram algumas coisas, né? Vocês disseram, ele é seletivo da COX-2. Ok. Ser seletivo da COX-2 é um critério, mas um critério relacionado com o quê? Será que é o melhor critério? Será que existem outros critérios? Pergunta número 2. Que cuidados deve-se ter ao prescrever esse AINE? O Etoricoxib é um anti-inflamatório. A gente viu que alguns anti-inflamatórios têm que se ter cuidado, por exemplo, com a gestação. Alguns anti-inflamatórios têm que ter cuidado, por exemplo, com a gastrite. Será que é o caso do Etoricoxib? Né? Que cuidados a gente precisa ter com esse anti-inflamatório especificamente? Terceira pergunta. Existem outros AINES que poderiam ser mais potentes para o paciente? O paciente está com dor. Então vejam só, na próxima semana a gente vai falar sobre dor. E dor é um dos sintomas que mais levam à hospitalização. Então, se o paciente está com dor, a gente precisa resolver rapidamente. Então, o ideal é utilizar o quê? O anti-inflamatório mais potente possível. Será que dá para utilizar isso, o anti-inflamatório mais potente? E aí, quais os critérios de escolha do AINE, né? Também, mais uma vez. Pergunta 4 é quais os impactos das medidas não farmacológicas na recuperação do paciente. O paciente fez várias medidas não farmacológicas.
Será que isso vai ser resolutivo, ajuda? Se ele não fizesse, daria no mesmo, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. E como deve ser o segmento desse paciente? O paciente foi lá, começou o tratamento, como é que deve ser o acompanhamento dele? Como é que vai ser a progressão desse paciente? Ele vai melhorar quando? Será que vai ter outras medidas que precisam ser tomadas que vão ajudar ao tratamento desse paciente, né, do Josué? É isso que a gente vai entender hoje, tá bom? Então a gente vai começar a aula propriamente dita fazendo uma rápida evolução histórica dos anti-inflamatórios. Vocês provavelmente já viram isso em outras disciplinas, certo? Mas quando a gente olha para aqui, para essa linha histórica, o que a gente pode ver é que o primeiro anti-inflamatório foi a aspirina. Olha a data em que ele foi usado pela primeira vez de forma clínica, né? Por volta de 1900. O primeiro anti-inflamatório foi a aspirina. E a aspirina hoje nós sabemos que ele é um anti-inflamatório fraco. Ele é um bom analgésico, mas é um anti-inflamatório fraco, tá certo? E aí como é que nós podemos entender o que é que leva a aspirina a ser um bom analgésico e um anti-inflamatório fraco? Assim como nós temos outros anti-inflamatórios, outros AINES, que são excelentes anti-inflamatórios, mas são analgésicos fracos. A gente vai entender um pouquinho esses aspectos, tá bom? Olhando aqui para essa linha do tempo, a gente pode ver que levou um tempão, levou muito tempo para o segundo anti-inflamatório, para o segundo AINE ser utilizado clinicamente. Foi a fenilbutazona, 1950, então levou 50 anos, muito tempo, né? E esses 50 anos, esse tempo excessivo, ele existiu porque não se conhecia muito bem como é que agia a aspirina. Então, como é que agia a aspirina? Como é o ácido acetilsalicílico? Como é que ela agia? Como é que ele funcionava? Se a gente não conhece o alvo farmacológico, fica muito difícil planejar as ações farmacológicas, tá certo? E descobrir novas moléculas. Então, a gente pode ver que, de toda forma, não foi tanto tempo assim, mas também não foi tão rápido a descoberta da terceira molécula, a indometacina, né? E por volta, próximo de 1960, depois veio o ibuprofeno, e tem uma data aqui que é uma data marcante para os anti-inflamatórios. Então, um pouquinho depois de 1970, foi descoberto o mecanismo de ação da aspirina. Foi determinado o mecanismo de ação da aspirina. Então, foi descoberta a COX, foi visto que a aspirina ela inibe a ciclooxigenase de forma irreversível. Então, a partir da descoberta do alvo farmacológico, isso deu um potencial muito grande para a descoberta de outros anti-inflamatórios e outros anti-inflamatórios melhores do que os que já tinham sido descobertos, com outras propriedades, tá bom? Então, veio depois naproxeno, ali meados dos anos 70, diclofenaco foi só próximo dos anos 90, e ali depois dos anos 90 foi o segundo grande marco, a descoberta da ciclooxigenase 2. A descoberta da ciclooxigenase 2 deu um certo grau de especificidade. Se nós sabemos que existe uma enzima que ela é ligada diretamente à inflamação, que ela só é expressa, só é induzida no momento da inflamação, excelente. Se a gente consegue descobrir moléculas que vão inibir exclusivamente e especificamente a COX-2, a gente vai ter na mão um arsenal terapêutico excelente para ser um anti-inflamatório. E de fato, os anti-inflamatórios que são inibidores da COX-2, como é o caso do etoricoxib, são excelentes anti-inflamatórios. Mas a gente vai descobrir mais para frente, né, que eles têm um preço também a pagar por essa especificidade, tá certo? E aí depois da descoberta da COX-2 vieram várias moléculas que são inibidores específicos ou seletivos da COX-2. Veio o rofecoxib e o celecoxib ali por volta dos anos 2000. Veio também o etoricoxib, né, o que o paciente do caso clínico usou,
e outros coxibes também até 2005. E aí vejam que nesses 5 anos, algumas reações indesejadas foram observadas e esses medicamentos eles foram suspensos. Foi suspenso o uso porque havia um risco cardiovascular muito grande. A gente vai entender por que isso acontece, tá bom? Mas é um marco histórico na descoberta dos inibidores seletivos da COX-2 e eles só foram possíveis serem desenvolvidos porque se descobriu essa enzima que é induzida nessa versão da COX-2, essa versão da COX, né, da ciclooxigenase, que é induzida e que é produzida durante o processo inflamatório, tá bom? E aí, gente? Perguntas? Por enquanto, está muito próximo do que vocês já conhecem, né? Acho que não tem nenhuma novidade por enquanto não, né? Qualquer coisa vocês podem me interromper, certo? Para não ficar parando a aula, vocês podem me interromper a hora que vocês acharem conveniente. Ok, gente, então vamos lá. Então a gente tem as ações, aqui a gente vai entrar nas ações dos AINES. A gente conhece, a gente sabe que os AINES eles têm 3 ações. Os AINES eles são anti-inflamatórios. Então eles combatem, eles reduzem os sinais flogísticos da inflamação. A gente viu na última aula que eles fazem isso inibindo prostaglandinas que são específicas e que são responsáveis pelo processo inflamatório. Eles reduzem, por exemplo, prostaglandinas que promovem uma vasodilatação, prostaglandinas que aumentam o fluxo sanguíneo, prostaglandinas que conduzem melhor a dor. Então, tudo isso são sinais flogísticos, são sintomas que são encontrados no processo inflamatório e que é responsabilidade das prostaglandinas. Então, os anti-inflamatórios têm essa função por isso. Mas alguns anti-inflamatórios, eles são também analgésicos. Eles reduzem a dor. E a gente vai ver na próxima semana, quando falarmos sobre dor, que reduzir a dor não é simplesmente reduzir o processo inflamatório. Existe uma dor, que é aquela dor inflamatória, que de fato os anti-inflamatórios conseguem reduzir. Mas quando a dor não é inflamatória, quando a dor é uma dor considerada nociceptiva, ou seja, aquela dor causada por uma lesão, não tem um processo inflamatório, tem uma lesão, tem uma perfuração, ou tem uma pancada, enfim, tem uma lesão que não necessariamente gerou um processo inflamatório. Então, como é que o anti-inflamatório vai agir nesse processo álgico? Tá bom? E os anti-inflamatórios, os AINES, também têm a terceira propriedade, a terceira ação, que é uma ação antipirética na redução da febre quando ela existir. Ela vai agir no tálamo, que controla a temperatura. Então, durante a febre, há essa desregulação da temperatura corporal. Os antipiréticos vão reduzir exatamente as prostaglandinas na região talâmica, tá certo? Mas a gente precisa perguntar, então o que é que faz? Que propriedades o anti-inflamatório vai ter que ter para ser um anti-inflamatório melhor, para ser um analgésico melhor ou para ser um antipirético melhor? O que é que vocês me dizem, gente? E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. O que é que os anti-inflamatórios têm que ter para ser um analgésico, um antipirético ou um anti-inflamatório especificamente? Que ações esses anti-inflamatórios precisam ter para terem essas ações diferenciadas na molécula? Interrupção da síntese da prostaglandina, mas todos fazem, né, a Liana, aliás. Todos fazem isso. Por que o ibuprofeno é um analgésico melhor do que o diclofenaco, por exemplo? Se todos têm a mesma capacidade de inibir prostaglandinas. Causa menos danos ao TGI. Então, causa menos danos ao TGI faz com que ele seja um melhor anti-inflamatório, analgésico, antipirético. Interage melhor com o sítio de ação. Tem menos ação em COX-1. Vamos lá, ó. Virginia já trouxe uma informação que é bem importante. Tem menos ação em COX-1. Então, ter menos ação em COX-1 leva o AINE para que lado?
Para o lado de ser melhor antipirético, para o lado de ser melhor anti-inflamatório ou para o lado melhor de ser um melhor analgésico? Melhor anti-inflamatório. Excelente. Então, ser mais seletivo para COX-2 vai fazer com que aquele AINE seja um anti-inflamatório melhor. Mas para ele ser analgésico, gente, ele precisa ter que características? O que é que vai fazer ele ser um AINE melhor? Um AINE melhor analgésico? Professor, seria, no caso, ao contrário, ele ter mais afinidade por COX-1 por causa da PGH2? Olha aí, Virgínia, você está arrasando, viu? Melhor afinidade por COX-1. Mas não é qualquer COX-1. É a COX-1 que está lá no sistema nervoso central, tá certo? E aí a gente precisa, deixa eu voltar novamente aqui para a tela, a gente precisa entender isso aqui. Ó, aqui a gente tem um esquema que é bem interessante, que ele mostra o seguinte. A gente tem a COX-1, ciclooxigenase 1, a gente tem a ciclooxigenase 2, já falou sobre elas, né? A ciclooxigenase 2, ela tem uma isoforma que é induzida, e essa isoforma induzida ela vai trabalhar no processo inflamatório, então ela tem relação com a inflamação. Se o anti-inflamatório ele tem uma ação mais seletiva sobre a COX-2, ele vai ter um papel melhor na inflamação. Isso é claro, tá certo? Se o anti-inflamatório ele tem mais ação na COX-1, e quando eu falo COX-1, eu estou falando na COX-1 periférica, ele vai reduzir o processo inflamatório, porque ele é não seletivo, ele não é seletivo para COX-1, ele é não seletivo, ele inibe a COX-1 e inibe a COX-2 também. Mas ao inibir a COX-1, o anti-inflamatório ele vai produzir uma série de reações adversas. Veja só, gente, quando ele inibe a COX-1, ele vai ter redução de PGE2 e PGI2 no estômago. A gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu que o estômago ele expressa COX-1 e expressa também a PGE sintetase. E é justamente essa combinação que vai fazer a proteção gástrica. Então, quando ele inibe a COX-1, ele não produz PGE. Por quê? Porque o estômago ele expressa a COX-1. Mas quando ele inibe a COX-1, ele também inibe na plaqueta, que tem COX-1, tromboxano A2. Ou seja, ele é inibidor da agregação plaquetária. Ele provoca o quê? Sangramento. Quando inibe a agregação plaquetária, produz sangramento. E a COX-1 tem na plaqueta, não tem COX-2 na plaqueta. Quando o anti-inflamatório inibe exclusivamente a COX-2, ele não produz sangramento. Não produz sangramento porque ele não está agindo dentro da plaqueta. A gente pode ver aqui também que tanto a COX-1 como a COX-2 agem na PGI endotelial. Então, no endotélio tem uma COX-1, aliás, no endotélio tem a PGI2, a PGI sintetase, e tem também a COX-2. Ao inibir ela, nós temos aqui a diminuição da prostaciclina, que é responsável pela vasodilatação, por exemplo. Tá bom? E como a gente viu, tá nessa cor mais escura, justamente porque é a ação da COX-2, tá, gente? Tá na cor laranja porque é a ação da COX-1, tá certo? E aí nós podemos ver que, apesar de estar no laranja, a gente pode ver que percorre todo o caminho, né? Então, ele é inibida tanto por COX-1 como por COX-2. Então, a PGE2 e a PGI2 renal, elas são sintetizadas por ação da COX-1 e da COX-2, que são constitutivas nas células renais, tá certo? Só que a gente tem aqui uma novidade, ó, a COX-3. E o que é que a COX-3 vai fazer? O que é que é COX-3? Quem é que poderia dizer, gente? COX-3 é o quê? Olha aí. Quem é que conhece a COX-3? Ciclooxigenase 3. Onde ela é expressa, o que ela faz? Enfim, quem é a COX-3 nessa história? Ela tem ação central. COX-3 tem ligação com o funcionamento deles, no caso. Beleza. Cérebro e medula. Beleza, Virgínia. Excelente. Ó. A COX-3 é uma isoforma da COX-1. Ou seja, o anti-inflamatório que inibe a COX-1
também inibe COX-3. E o que é que a COX-3 vai fazer? A COX-3 vai produzir PGE2 a nível central, e essa PGE2 ela é responsável pela veiculação do impulso nervoso da dor. Tá certo? Assim como a COX-2 vai produzir PGE2 a nível periférico e também vai conduzir o impulso nervoso da dor. Então a gente tem duas prostaglandinas que são responsáveis pela dor. A PGE2 periférica, e aí quando a gente fala de PGE2 periférica, a gente está falando principalmente daquela dor inflamatória. Então, os anti-inflamatórios diminuem a dor, por quê? Porque diminui a COX-2 periférica. Mas apenas os analgésicos que atravessam a barreira hematoencefálica é que inibem a COX-3 central e, consequentemente, vão diminuir a prostaglandina PGE2 central, responsável pela dor central. Então, a gente tem os anti-inflamatórios que são mais analgésicos, eles conseguem inibir a COX-1, que centralmente é chamada de COX-3, e conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Tá bom? Já os anti-inflamatórios, que também agem na dor, mas perifericamente, ou seja, agem na dor como uma composição dos sintomas flogísticos da inflamação, esses são inibidores seletivos da COX-2. Beleza, gente? Ficou claro isso aí, gente? Alguma dúvida com relação a esse mecanismo? Beleza, gente. Ó, só que aqui a gente tem uma informação que é bem relevante. A gente sabe que existem os anti-inflamatórios que são seletivos para COX-2 e os que são não seletivos. Só que quando a gente fala de seletividade, não existe seletividade absoluta. Existe seletividade relativa. Então, por exemplo, quando a gente fala de ibuprofeno, ele é 50% seletivo para COX-2. O que é que significa isso? Significa dizer que o ibuprofeno se liga 50% e tem 50% afinidade pela COX-2 e 50% dele tem afinidade pela COX-1. Ele se liga meio a meio. Ele se liga igualmente tanto na 1 como na 2. Quando a gente fala do rofecoxib, a afinidade dele, ou a seletividade dele pela COX-2 é 75%. Ou seja, ele é um coxib. Ele é seletivo, inibidor seletivo para COX-2. Só que ele não se liga 100% na COX-2. Tem 25% das moléculas que vão se ligar na COX-1. Quando a gente fala do etoricoxib, né, o anti-inflamatório que foi utilizado no caso clínico, ele é 90% seletivo para COX-2. Ou seja, ele se liga, quase todas as moléculas se ligam na COX-2. Só que existe 10% que tem uma afinidade pela COX-1. De certa forma, a COX-1 está sendo inibida. Quando a gente fala do cetorolaco, veja, 25% ele é seletivo para COX-2. Ou seja, a grande maioria das moléculas, 75% da molécula, está ligada na COX-1. Então, ele é muito pouco seletivo para COX-2 e muito mais para COX-1. Certo? E a gente tem aqui o naproxeno, que tem uma seletividade bem parecida, né? 50% aqui, 45% de seletividade para COX-2 para o naproxeno. Tá certo? E aí a gente precisa fazer uma pergunta. A partir dessa informação, qual é o peso da seletividade? Pergunta 1. O que é que significa essa seletividade na prática? Se a gente tem, por exemplo, um ibuprofeno, ou se a gente tem um naproxeno que tem a mesma seletividade ou que tem uma seletividade muito parecida, a gente espera o mesmo resultado como anti-inflamatório, a gente espera o mesmo resultado como segurança, porque a gente sempre dividiu os anti-inflamatórios em seletivos para COX-2 e não seletivos. Só que como a gente sabe que não existe seletividade absoluta, é claro que em alguma medida o anti-inflamatório vai se ligar nas duas enzimas, só que em proporções diferentes. Mais na COX-1, e aí ele vai ser não seletivo. Mais na COX-2, aí ele vai ser seletivo da COX-2. Beleza, gente? Será que a gente consegue responder essas perguntas aqui? Qual é o peso dessa seletividade? O que vocês me diriam? Menos efeitos adversos, o Reno está dizendo aqui.
como é que a seletividade vai proporcionar menos efeitos adversos? Por causa das prostaglandinas. Ok. Continua genérico, Renan. Tenta especificar, tenta formar uma resposta melhor. Ele suave na mucosa gástrica, não interferir na atividade plaquetária. Olha aí, Lucile, né? Lucile, seu nome, né? Então, a Lucile respondeu algo que é bem interessante. Dependendo da seletividade, ele pode ser mais ou menos agressivo à mucosa gástrica. Dependendo da seletividade, ele pode ser mais ou menos impactante para a atividade plaquetária. De fato, Lucile, isso pode acontecer. Mas a gente vai entender mais adiante que quando a gente tem apenas a informação da seletividade, a gente não tem muito conhecimento sobre o impacto que ele vai causar nas funções ou nos papéis fisiológicos. A gente precisa de outras informações também, tá certo? E aí eu trouxe uma tabelinha aqui. Essa tabelinha foi retirada do Goodman, tá, gente? Aqui nós temos a classificação dos AINES. 3 critérios foram utilizados para essa classificação. O primeiro critério é com relação à semelhança química. Ou seja, qual é a origem química daquele anti-inflamatório? Será que eles têm uma origem molecular, né, da mesma molécula, de uma molécula semelhante? Então, isso é o que vai dizer a semelhança química. Nesse outro critério, nós temos a seletividade pela isoforma da COX. O que é que significa isso? Essa linha tracejada aqui é exatamente o que divide os que são seletivos para COX-1 ou os que são seletivos para COX-2. Então, essa linha tracejada, ele mostra justamente isso. Ele divide aqueles que são seletivos para COX-1 daqueles que são seletivos para COX-2. Então, quanto mais próximo dessa linha da esquerda, mais seletivo para COX-1. Quanto mais próximo dessa linha da direita, mais seletivo para COX-2. Tá? É o caso, por exemplo, do etoricoxib, que a gente viu que é 90% seletivo para COX-2. Certo? E a gente tem alguns que são extremamente seletivos para COX-1, que é o caso, por exemplo, do cetorolaco. Tá bom? Desse outro lado aqui, a gente tem a meia-vida plasmática. E a meia-vida plasmática ela é dividida em fármacos que têm meia-vida longa e fármacos que têm meia-vida plasmática curta, digamos assim. Então, tem essa linha tracejada também no meio, que ele define 10 horas de meia-vida como uma meia-vida intermediária. Aqueles que têm menos do que isso, eles têm uma meia-vida plasmática mais curta, né? O caso, por exemplo, do diclofenaco, que é muito próximo de 1 hora, e os que têm meia-vida superior a isso, eles têm meia-vida longa. É o caso, por exemplo, do piroxicam, que tem próximo aí de 60 horas de meia-vida. Tá bom? Quando a gente olha esses 3 critérios de seleção, melhor, quando a gente olha esses 3 critérios de classificação, a gente começa a entender um pouquinho como é que juntos eles podem ser importantes para a seleção do anti-inflamatório. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Eu vou pegar alguns anti-inflamatórios que são todos derivados do mesmo grupamento químico. Só para a gente poder comparar. Então, nós temos aqui, por exemplo, cetoprofeno. Cetoprofeno é derivado de quê? Derivado do ácido propiônico. E aqui a gente já tem uma característica importante dos anti-inflamatórios. Todos eles são derivados ou são ácidos fracos. Tá? Derivado do ácido salicílico, do ácido acético, do ácido propiônico, dentre outros. E essa é uma informação importante para que a gente possa pensar aí na farmacocinética do anti-inflamatório. Mas vamos lá. Cetoprofeno. Cetoprofeno derivado do ácido propiônico. Qual é a seletividade para COX-2? Ou melhor, qual a seletividade para ciclooxigenase de uma forma geral? Ele é mais seletivo para COX-1, né? Ele não está abaixo da linha, né? Está para o lado esquerdo da linha tracejada. Então, ele tem uma seletividade maior para COX-1 do que para COX-2. Significa que ele vai inibir somente a COX-1? Não, não significa isso. Mas que ele vai inibir numa proporção maior a COX-1. Ou seja, quando o paciente ele fizer a administração do anti-inflamatório, a grande maioria das moléculas vão inibir a ciclooxigenase 1. Mas existe um certo quantitativo
que vai inibir a ciclooxigenase 2. É isso que eu quero dizer. Próximo aqui é o fenoprofeno, também é derivado do ácido propiônico, tá certo? Só que quando a gente olha a seletividade pela ciclooxigenase, ele é bem mais seletivo para COX-2 do que é o cetoprofeno. E a gente já pode tirar nossa primeira conclusão. Aquela relação estrutura-atividade que a gente aprende não é válida para os anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios, mesmo que eles tenham uma derivação química, uma derivação molecular, que eles tenham semelhanças estruturais, isso não vai impactar na seletividade dele pela COX, pela ciclooxigenase. Quando a gente olha, por exemplo, para o naproxeno, ele é ainda mais seletivo para a ciclooxigenase 2. E quando a gente olha o ibuprofeno, ele é praticamente não seletivo, né? Que é o que a gente viu lá na informação no slide anterior, que ele é 50%. Então, metade das moléculas dele, da dosagem que o paciente tomou, vai inibir a COX-2, a outra metade vai inibir a COX-1. Então, ele é completamente não seletivo, ele é 100% não seletivo, tá certo? Aí, quando a gente olha agora, comparando a coluna da seletividade com a coluna da meia-vida, a gente começa a fazer algumas inferências que vão ser importantes para a escolha clínica. Cetoprofeno. Cetoprofeno, quando a gente olha para o tempo de meia-vida dele, é um anti-inflamatório que tem um tempo de meia-vida bem curto, né? Aqui é 1 hora, aqui é 10 horas, mas ele está muito mais próximo de 1 hora do que de 10 horas. Então, ele tem uma inibição maior para a ciclooxigenase 1, mas ele tem um tempo de meia-vida bem curto. Ele vai inibir a COX-1, mas ele rapidamente vai ser eliminado. Tá certo? Então, o poder, o dano que ele vai causar, de certa forma, vai ser rápido. Tá certo? Quando a gente olha para o naproxeno, naproxeno é mais ou menos inibidor da COX-1 comparado ao cetoprofeno, gente. Quando a gente compara naproxeno e cetoprofeno, quem é mais seletivo para COX-1, gente? É o cetoprofeno ou naproxeno? Olhando aí para a imagem, cetoprofeno. Cetoprofeno consegue ser mais seletivo para COX-1. Só que quando a gente olha... Só que quando a gente olha para o tempo de meia-vida, olha o naproxeno, qual é o tempo de meia-vida dele? Superior a 10 horas. E aí vamos colocar isso na balança. O naproxeno ele tem uma seletividade menor pela COX-1, mas o naproxeno ele tem um tempo de meia-vida muito grande. Já o cetoprofeno ele tem uma seletividade pela COX-1 muito maior, mas ele também consegue inibir essa enzima por muito menos tempo. Colocando isso na balança, vocês acham que qual dos dois pode ser mais agressivo? Aquele que vai inibir muito fortemente a COX-1 por pouco tempo, ou aquele que vai inibir a COX-1 mais fraco, mas vai passar muito tempo inibindo? Como é que a gente pode medir isso aí? Será que dá para a gente fazer isso, gente? Eu estou mostrando essas informações porque quando a gente diz o anti-inflamatório ele é inibidor seletivo da COX-2 ou ele não é seletivo. Parece que o não seletivo sempre é agressivo, mas às vezes o que é seletivo e vai inibir por mais tempo, por essa seletividade ser relativa, mesmo inibindo pouquinho a ciclooxigenase 1, mas por tanto tempo, ele às vezes acaba sendo mais agressivo, traz mais reações adversas do que aquele mais seletivo. A gente vai ver numa tabela mais à frente. Vamos continuar comparando aqui, ó, diclofenaco. Diclofenaco entra nesse quadrado aqui vermelho, né? Que são os AINES seletivos para COX-2. Aqueles que ultrapassam a linha já são considerados seletivos para COX-2. Então, o diclofenaco ele é seletivo para COX-2, por quê? Porque ele é mais seletivo para COX-2 do que para COX-1. Veja o tempo de meia-vida do diclofenaco, gente. Quase 1 hora, mínimo. O tempo de meia-vida do diclofenaco muito pequeno. Quando a gente compara o meloxicam e diclofenaco tem tempos de meloxicam e diclofenaco tem seletividade pela COX-2 praticamente idênticos. Só que o meloxicam, olha aqui o tempo de meia-vida dele.
Quando eu pedi para vocês compararem o cetoprofeno e o naproxeno, quem seria mais agressivo, é muito difícil a gente conseguir encontrar uma resposta. Porque um é mais seletivo, mas tem um tempo menor. O outro é menos seletivo, mas tem um tempo maior. É muito difícil a gente conseguir fazer essa comparação. Mas no caso do meloxicam e do diclofenaco, que tem seletividades semelhantes, mas tem tempos de meia-vida muito diferentes, fica claro para a gente que o mais agressivo seria o meloxicam. E seria mais agressivo por quê? Mais agressivo que eu estou dizendo principalmente para a mucosa gástrica. Por quê? Porque ele tem um tempo de meia-vida maior. Então, a fração da COX-1 está sendo inibida, vai ser inibida por muito mais tempo. Tá certo, gente? Ficou claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Vou voltar aqui para a pergunta da Lucille. Existe alguma situação em que seria interessante inibir a COX-1 ou sempre é uma desvantagem? Lucille, você fez uma excelente pergunta. E aí eu vou passar para todo mundo. Vocês acham que existe alguma situação onde é preferível inibir a COX-1? Onde será que a gente prefere inibir a COX-1? Quem que poderia me responder aí? E aí, pessoal? Quando se quer um maior efeito analgésico? É uma razão importante. Quando eu quero um efeito analgésico, mais um fármaco que vai ter que atravessar a barreira hematoencefálica. Próxima semana, a gente vai falar de analgésicos e tem um fármaco que inibe assustadoramente bem a COX-1. É o paracetamol. Essa é uma razão importante. Mas existe uma outra razão, eu não estava nem pensando nessa, viu, Virginia? Existe uma outra razão que também é importante, é inibir a agregação plaquetária. Quem aí já ouviu falar de pessoas que tiveram trombose ou que tem um risco elevado de ter trombose, que precisam utilizar uma AS infantil todos os dias como antiagregante plaquetário? Inibe exclusivamente a COX-1. O AS vai inibir a COX-1 plaquetária e aí diminui a síntese de tromboxano A2. Tem algumas razões. Dois exemplos importantes são esses. Quando você quer um efeito analgésico, mas aí vai ter que atravessar a barreira hematoencefálica, ou quando você quer um efeito de antiagregação plaquetária, que é inibir a COX-1, está lá dentro da plaqueta. Ok, gente, vamos seguir em frente. Propriedades farmacocinéticas dos AINEs. A gente vai entender um pouquinho o que é que o AINE tem de interessante, que a gente pode entender e pode utilizar isso na prática clínica, tá? Então vamos pegar aqui as propriedades principais, né? Absorção, distribuição, metabolismo, excreção, para tentar entender de uma forma geral. Eu não vou especificar cada uma, porque se a gente for olhar, cada molécula tem suas propriedades farmacocinéticas diferentes. Mas o que a gente quer aqui é entender um contexto mais geral para utilizar isso como uma informação para o uso racional do anti-inflamatório. Bom? Então, pensando aqui em absorção, todos os AINEs têm boa absorção por via oral. Todos. Então, administrou qualquer um, eles vão ser bem absorvidos, vão ter uma boa biodisponibilidade por via oral. Então, via oral é uma excelente via e a gente já tem aí uma comodidade interessante. Tem anti-inflamatórios que são administrados por via parenteral, intramuscular? Tem. Mas isso são para ser outras situações, quando você quer uma urgência no efeito, ou quando o paciente está vomitando, quando ele não está conseguindo administrar pela via oral. Mas a via oral é uma excelente via para administração de anti-inflamatórios. E a gente tem aqui também outra informação. Eu disse para vocês que a derivação química dos anti-inflamatórios, a maioria deles tem uma derivação de ácidos fracos. E por eles serem derivados de ácidos fracos, eles são bem absorvidos tanto no estômago como no intestino. A maior parte, a maior fração é absorvida no intestino, mas existe uma pequena fração que é absorvida também pelo estômago por serem ácidos fracos e aquela parte ionizada deles vai estar menor no estômago e a fração molecular vai conseguir ser absorvida na mucosa gástrica, tá bom? Com relação à distribuição, eu acabei de falar para vocês, os AINEs, eles são ácidos fracos, mas eles têm pKa's diferentes. Se a gente pega o diclofenaco, se a gente pega o cetorolaco, se a gente pega o meloxicam, eles vão ter pKa's diferentes. E o que é que o pK influencia? Vejam só, gente.
O anti-inflamatório ele tem que chegar onde? No local da inflamação. E o local da inflamação é um local que tem pH, o tecido inflamado é um tecido que tem pH ácido. Ácido atrai ácido. Quando o ácido chega no local ácido, ele deixa de ser ionizado, né? E se torna o quê? Molecular. Ele fica aprisionado naquele local. Tá certo? Então, os AINES mais ácidos, eles têm uma tendência a permanecer mais tempo no local da inflamação. Ibuprofeno e diclofenaco são 2 exemplos, certo? Eles tendem a se acumular mais no local da inflamação. E aí a gente já tem uma outra característica importante. Lembram que o diclofenaco tem um tempo de minha vida muito curto? 1 hora. Mas esse é um tempo de minha vida teórico. A gente não administra diclofenaco tão frequentemente assim. E a gente não administra por quê? Porque o diclofenaco ele chega no local de ação e ele se acumula. Isso aumenta o seu tempo de ação, que fica sendo superior ao tempo de minha vida. É semelhante ao efeito que acontece com alguns anestésicos, por exemplo. Administro anestésico, tem um tempo de minha vida muito curto, mas por eles serem muito lipofílicos, se acumulam no tecido lipídico, né, no tecido adiposo, e lá eles vão permanecer acumulados por muito mais tempo do que seria o tempo de minha vida. Metabolismo. Então, a gente já viu o metabolismo que o tempo de minha vida dos AINES, eles podem ser divididos em aqueles que têm tempo de minha vida curto, é o caso do diclofenaco, da aspirina e do ibuprofeno, que tem um tempo de minha vida inferior a 6 horas, lembrando que o diclofenaco e o ibuprofeno têm um acúmulo, têm uma ação maior, porque se acumulam no local da inflamação mais, por terem características mais ácidas. E temos também os anti-inflamatórios que têm tempo de minha vida mais longo. É o caso do celecoxib, do naproxeno e também dos oxicans. Todos eles têm um tempo de minha vida superior a 10 horas. E com relação à eliminação? A eliminação dos anti-inflamatórios é por 2 vias. Ou eles são eliminados por via renal, que é a mais comum, mas alguns deles são eliminados por via biliar. E aqueles que são eliminados por via biliar, eles têm uma recirculação enterohepática. O que é que significa isso, gente? Significa que eles vão ser eliminados pelos sais biliares, como todo sal biliar é eliminado, no intestino, e eles vão ser reabsorvidos justamente por essa via, essa circulação que vem do intestino até o fígado, a recirculação enterohepática. Quando eles chegam no fígado, eles vão ter um novo ciclo de eliminação. Então, todos os anti-inflamatórios que são eliminados pelos sais biliares, pela via biliar, eles têm um tempo de minha vida muito maior. Por quê? Porque o ciclo de tempo de minha vida é repetido até que a molécula seja completamente eliminada. Então, é eliminado com sais biliares, mas eles voltam, uma fração pequena é eliminado de fato nas fezes, a maior parte volta para a circulação central, volta para o fígado, sofre um novo ciclo de recirculação, de eliminação biliar, volta novamente, e aí isso leva a esses vários ciclos somados, fazem com que o tempo de ação desse tipo de anti-inflamatório seja muito superior ao tempo de minha vida. E a gente vai ver que todas essas características, elas vão influenciar no quão agressivo ou no quão benéfico vai ser o anti-inflamatório. Então, se ele tem um tempo de minha vida pequeno, mas tem uma recirculação enterohepática, o tempo de ação dele pode ser tão grande que isso vai fazer com que esse anti-inflamatório seja mais agressivo para a mucosa gástrica, por exemplo, se ele for mais seletivo para COX-1. Ok, gente? Professor? Oi. Você pode repetir a parte da excreção biliar? Posso. Deixa eu voltar o efeito do fármaco durar Sim, mais tempo? Com certeza. Vou voltar aqui, ó. O que é que acontece? Vocês devem lembrar lá da fisiologia, né? Você tem os sais biliares, eles são produzidos, né, no fígado, mas eles são armazenados, eles são concentrados na vesícula biliar. Então, quando os anti-inflamatórios que são eliminados pela via biliar, eles também vão se acumular na via biliar, também vão se acumular na vesícula biliar juntamente com os sais biliares. E aí, quando os sais biliares forem eliminados, eles vão ser eliminados juntos. Em vez de eles irem para o rim,
eles vão para a vesícula biliar. E aí, quando eles forem eliminados com os sais biliares, uma fração bem pequena, ali em torno de 5% mais ou menos, ele é eliminado de fato, definitivamente com as fezes. Mas foi só 5%. 95% vai ser reabsorvido. E aí tem uma circulação que liga a mucosa intestinal até o fígado, né? Que é essa circulação enterohepática. E quando ele volta, é chamado de recirculação enterohepática. Então ele volta para a circulação geral. Voltando para a circulação geral, ele vai novamente ter sua ação farmacológica, vai novamente ser acumulado na vesícula biliar, vai novamente ser eliminado com os sais biliares. Isso vai fazer com que o tempo de ação desse tipo de anti-inflamatório seja muito superior ao tempo meia-vida. Então, se ele tem um tempo meia-vida, vamos supor, de 1 hora, essa 1 hora multiplicado por vários ciclos de recirculação pode fazer com que ele tenha um tempo considerado parecido, semelhante, compatível com o anti-inflamatório aí de 10 horas aproximadamente. Ele acaba tendo um tempo meia-vida proporcionalmente, talvez até maior do que outros anti-inflamatórios. Deu para entender? Mais claro? Professor, quando ele é reabsorvido e vai para o fígado, ele sofre uma nova metabolização? Ele sofre uma nova metabolização. Depende. Quem me perguntou foi Giovana, né? Depende da molécula, viu, Giovana? Depende muito da molécula. Tem alguns anti-inflamatórios que a metabolização deles é mínima. Então, se ele sofrer metabolização, eles já vão sofrer metabolização e já vão estar biotransformados. Tá certo? Então, é óbvio, né? Se essa biotransformação eliminar o seu efeito, a capacidade dele inibir a ciclooxigenase, ele acabaria não tendo efeito nenhum. Mas a grande maioria dos anti-inflamatórios, eles sofrem um metabolismo que não repercute na sua ação farmacológica, torna eles apenas mais hidrossolúveis, eles são eliminados e eles voltam, e como eles já sofreram essa biotransformação, eles vão só circular. Se tiver contato ou ligação com a nova ciclooxigenase, eles vão inibir essa ciclooxigenase. Terminou seu período, seu tempo de meia-vida, ele se desliga e volta novamente para a vesícula biliar até ser novamente eliminado. Ficou mais claro? Reno está perguntando, ele é desconjugado por bactérias da microbiota? Isso, são sim. São desconjugados pela bactéria da microbiota, exatamente como os sais biliares, né? São desconjugados, uma fração vai ser eliminada e o que foi desconjugado ele retorna para a circulação geral. Ok, gente. Ficou mais claro aí para vocês? Beleza. Dá seguimento aqui. Ações dos anti-inflamatórios, ações dos AINES. Então, o que é que eu fiz aqui? Coloquei várias ações dos anti-inflamatórios e se essas ações elas pertencem aos não seletivos, aos inibidores não seletivos ou aos que são mais seletivos para COX-2. Eu coloquei um esquema, né, uma nomenclatura de estrelinhas, só para a gente entender o impacto ou a intensidade dessa ação, tá bom? Quando a gente pensa, por exemplo, numa ação analgésica e anti-inflamatória, a gente já discutiu isso, né? O efeito dos inibidores da COX-2 é maior do que os inibidores não seletivos. Só que quando a gente fala em inibidor não seletivo, significa que esse anti-inflamatório também inibe a COX-2, ou seja, também tem uma ação anti-inflamatória. Apenas é menor porque as moléculas da dose administrada elas vão ter que se dividir. Vão se ligar algumas delas na COX-1 e algumas delas na COX-2. Por isso que o efeito é menor, mas o efeito não é nulo. Ele tem um efeito analgésico, tem um efeito anti-inflamatório, tá bom? Quando a gente pensa na agregação plaquetária, aquilo que perguntaram, quando a gente pensa na agregação plaquetária, os não seletivos é que são antiagregantes plaquetários. Por quê? Porque na plaqueta tem COX-1. Os seletivos para COX-2, os seletivos para COX-2, olha a capacidade de promover a agregação plaquetária. É zero, eles não promovem. Dentro da plaqueta não tem COX-2. Então, para haver antiagregação plaquetária, há necessidade de inibir a COX-1. Tá bom? Dano à mucosa gástrica. Dano à mucosa gástrica, os inibidores não seletivos são bem mais agressivos, 5 estrelas, né?
enquanto que os inibidores seletivos da COX-2, eles são menos agressivos. Significa que eles são isentos de agressão, como muitas vezes a gente pensa isso, é seletivo da COX-2, ele vai ser utilizado para uma pessoa que tem gastrite sem problema nenhum. Isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque dependendo do grau de seletividade, ele vai inibir um pouco de COX-1. Por exemplo, o nosso paciente, ele tem gastrite. Foi prescrito para ele o que? O etoricoxib. E o etoricoxib, ele inibe 90% da COX-2. A seletividade dele é 90%. Tem 10% ali, mas talvez esses 10% não impactem clinicamente. Esses 10% não vai causar nenhuma irritação que seja maior do que a que ele já vem sentindo, certo? E retenção de água e sal. Todos os anti-inflamatórios eles vão impactar na função renal, a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Outras funções, outras ações, melhor dizendo, dos anti-inflamatórios. A gente tem prolongamento do parto. Prolongamento do parto, ele é mais intenso, né? Esse efeito, essa ação é mais intensa para os não seletivos, porque depende de COX-1, né? A prostaglandina PGF2-alfa, que é produzida lá no miométrio, que é responsável pela contração uterina, ela é produzida a partir da COX-1. Então, por isso que os inibidores não seletivos, eles promovem o maior prolongamento do parto. Mas os inibidores seletivos da COX-2 também produzem menos da mesma razão. Né? A proporção de inibição da COX-2 é maior, mas eles também inibem a COX-1. Fechamento do ducto arterioso. Alguém sabe o que é isso aqui, gente? Quem é que lembra o que é o ducto arterioso? Lá da embriologia. Alguém lembra? É a comunicação entre a aorta e o tronco pulmonar? E o tronco pulmonar, exatamente. Perfeito, Rino. É a comunicação da aorta com o tronco pulmonar. Então, o ducto arterioso, durante o desenvolvimento embrionário, ele é formado, e essa formação é importante por quê? Porque no desenvolvimento embrionário, o pulmão não está funcionando, ele depende da oxigenação do sangue materno. Então, é um atalho. Então, o sangue oxigenado e o sangue venoso, eles são misturados para rapidamente o oxigênio chegar nos membros superiores, chegar na cabeça e oxigenar os tecidos. Não tem oxigenação. Mas depois que a criança nasce, esse ducto arterioso ele é fechado, né? Há uma separação do que é sangue arterial do que é sangue venoso. O que acontece é que o uso do anti-inflamatório ele vai fechar precocemente o ducto arterioso. Então, de certa forma, ele pode prejudicar o desenvolvimento embrionário, principalmente relativo aí à oxigenação de alguns tecidos, tá certo? Isso, os inibidores não seletivos, porque as prostaglandinas, principalmente a PGE e PGI, dependem da ciclooxigenase 1. Ciclooxigenase 2, tem uma interrogação aqui, não se sabe se eles causam esse fechamento precoce do ducto arterioso, tá bom? Broncoconstricção. Olha aí, gente, os AINES produzem broncoconstricção. Os inibidores, os inibidores não seletivos, eles causam broncoconstricção. É intensa? Não, não é intensa, mas é considerável. Os inibidores seletivos de COX-2 não se sabe. E por que eles causam broncoconstricção? Quem é que poderia me dizer a razão por que os AINES causam broncoconstricção, gente? Na última aula, eu falei para vocês da origem das prostaglandinas, né? Então, a gente tem a fosfolipase A2, que produz o ácido araquidônico, não é isso? E aí o ácido araquidônico ele é substrato da ciclooxigenase e produz as prostaglandinas. Esse foi o lado que eu falei relativo à inflamação. Mas existe um outro lado importante, que é o lado da lipoxigenase. Ácido araquidônico também é substrato da lipoxigenase. E o resultado desse metabolismo não é prostaglandinas, são leucotrienos. E leucotrienos são broncoconstrictores. Então, se a gente utiliza um anti-inflamatório e a gente tem ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico ele é dividido em duas vias, mas a gente está inibindo uma, todo o substrato ele é desviado apenas para a síntese de leucotrienos. Então, quando a gente utiliza um anti-inflamatório para uma pessoa asmática, por exemplo, ele tem um risco de ter uma broncoconstricção. E tem um risco de ter uma broncoconstricção por quê? Porque é uma síntese maior
de leucotrienos do que se tivesse na divisão com as prostaglandinas. Bom, gente? E a última ação aqui é a cardiotoxicidade, que a gente vai ver mais adiante, mas são maior, mais intensa essa ação com os inibidores seletivos da COX-2. Os seletivos da COX-1 não causam essa cardiotoxicidade, tá bom? E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. Então, os problemas principais, né, só para a gente passar rapidamente aqui, mas os problemas principais, as principais reações adversas dos AINES são principalmente gastrointestinais. 44% é um desconforto gastrointestinal, 13% é dispepsia, então aqui vai dar mais de 50%. Existem também reações cutâneas e edema. Então vejam que aqui não apareceu nada de cardiotoxicidade, porque o nível, o uso, a frequência de uso dos anti-inflamatórios seletivos da COX-2 é menor do que dos não seletivos. Os não seletivos são usados muito mais. Por isso que os problemas gástricos eles acabam aparecendo mais nos trabalhos, né, nos trabalhos de pesquisa e de epidemiologia. E a gente vai começar agora a responder as perguntas, né? Primeiro, quais os critérios para optar-se pelo etoricoxib, né? Vocês já responderam muito claramente essa pergunta, né? Então, a opção por esse fármaco se dá porque esse fármaco ele é seletivo para COX-2. E se ele é seletivo para COX-2, ele vai preservar mais a COX-1. E o que a COX-1 tem de importante? Ela é constitutiva no estômago. E a COX-1 no estômago vai produzir a prostaciclina, ou melhor, a COX-1 no estômago vai produzir os endoperóxidos cíclicos e também no estômago vai ter a PGE sintetase que vai produzir a PGE2. E o que a PGE2 vai fazer? Aumentar a secreção de muco, diminuir a secreção de ácido, e isso é o mecanismo de proteção gástrica. Se a gente utiliza um inibidor seletivo, e quanto mais seletivo da COX-2, melhor, a gente vai estar protegendo o estômago. Para pessoas que têm gastrite, como era o caso do Josué, isso é essencial. A não ser que ele tivesse que utilizar um determinado anti-inflamatório, aí ele teria que fazer uma proteção de outra forma. Poderia utilizar essa proteção através, por exemplo, do inibidor da bomba de prótons. Ou então de um bloqueador H2, tá certo? Só que quando a gente fala, ele é agressivo, os inibidores não seletivos, eles são agressivos. Quando a gente fala isso, a gente precisa também fazer uma estratificação. Então, eles são não seletivos, mas eles têm potencial diferente de agressão ao estômago. Por exemplo, o ibuprofeno. O ibuprofeno ele tem um baixo risco de causar lesão gástrica. Todos eles causam algum grau de lesão gástrica, mas o ibuprofeno ele causa menos lesão gástrica. E essa menor capacidade de causar lesão gástrica, ela é dependente de quê? Da seletividade e do tempo de meia-vida. Lembram que sempre esses dois estão andando juntos. Seletividade e tempo de meia-vida, tá certo? Então ele é menos seletivo, ele é mais seletivo para COX-2 e o tempo de meia-vida dele também não é tão longo assim para ele inibir a COX-1 por menos tempo, tá certo? Também temos os anti-inflamatórios que têm um médio risco de causar lesão gástrica. É o caso do diclofenaco, naproxeno, dometacina e piroxicam. Pela mesma razão, é o balanço dos dois parâmetros, tá certo? E nós temos aqueles com alto risco, aqui tem azapropazona, né? Complicado esse nome, mas é azapropazona, ele tem um alto risco de causar lesão gástrica. Também por esse balanço, ele tem um tempo de meia-vida prolongado e ao mesmo tempo ele tem também uma capacidade de inibir mais a COX-1 do que a COX-2. Aí essa pergunta eu fiz, mas obviamente a gente já tem a resposta para ela, né? Depende de que fatores o maior ou o menor potencial de causar lesão gástrica com AINE. Então depende desses dois fatores, né? Depende do tempo de meia-vida do fármaco, quanto maior tempo ele vai inibir a COX-1 e maior capacidade de causar lesão gástrica, e também depende da própria seletividade pela COX. Eu trouxe uma tabelinha aqui que eu acho que ela é bem elucidativa. Quando a gente compara celecoxib com meloxicam, eles têm praticamente a mesma seletividade pela COX-2.
COX-2 moderado, COX-2 moderado. Só que eles têm um risco relativo de causar hemorragia digestiva completamente diferente. Ó. Enquanto que o celecoxib ele tem um risco relativo de 1,42 vezes. E o que é o risco relativo? É a capacidade que aquele paciente tem de ter uma hemorragia usando um fármaco, comparado se ele não estivesse usando fármaco nenhum. Então, o risco é o quê? É 1,42 vezes. Já o meloxicam é 4,15 vezes, ou seja, é 3 vezes mais arriscado ter hemorragia utilizando meloxicam do que utilizando celecoxib. Quando a gente olha para o tempo meia-vida, ó, 6 a 12 horas. Quando a gente olha para o meloxicam, 15 a 20 horas, é muito superior. Então, eles têm a mesma capacidade de inibir a COX-2 e, consequentemente, inibir a COX-1 também. Só que um vai passar mais tempo inibindo a COX-1 do que o outro. Por isso que ele tem um risco maior. Quando a gente olha para esses asteriscos, ó, 2,5 horas. Muito menos do que isso, né? É o caso aqui da indometacina. Ele é COX-1 fraco e ele tem um risco relativo de 5,12 horas. Esse asterisco significa que ele tem mecanismo de eliminação de recirculação enterohepática. Então, esse 2,5 horas vai ser multiplicado por mais horas, ou seja, ele vai inibir a COX-1. Ele já é COX-1 fraco, mas ele vai inibir a COX-1 por muito mais tempo do que é mostrado aqui pelo tempo de meia-vida dele. E aí a gente entra agora nos inibidores seletivos da COX-2, né, para a gente poder juntar os dois anti-inflamatórios que a gente está estudando nessa aula. Então, os inibidores seletivos da COX-2, a gente viu que eles são excelentes anti-inflamatórios. A gente viu na tabela passada. Eles são melhores anti-inflamatórios, inclusive, do que os inibidores da COX-1. Só que a pergunta é, eles podem ser utilizados para gastrite. É exatamente isso que estava impedindo de utilizar o anti-inflamatório pelo nosso paciente. Essa é a restrição. Só que apesar deles serem utilizados para um paciente, por exemplo, que tem gastrite, será que ele tem alguma reação adversa que possa impedir o seu uso? Então a gente precisa entender um pouco, inibir a COX-2, que impactos e que problemas podem causar. Quando a gente olha para essa imagem aqui é bem didática, ela mostra o seguinte, plaquetas, as plaquetas elas produzem tromboxano A2 porque elas têm a tromboxano sintetase. Mas as plaquetas só produzem tromboxano A2 não é só porque elas têm tromboxano sintetase, não. É porque elas têm uma ciclooxigenase e a ciclooxigenase que elas têm é a COX-1. Tá certo? Então, quando a COX-1 produz o tromboxano A2, o papel dessa prostaglandina é o quê? Agregação plaquetária. Esse é o papel dela, tá certo? A gente, inclusive, falou que uma função dos inibidores seletivos da COX-1 é ser um antiagregante plaquetário. Mas, quando a gente olha para o endotélio vascular, isso aqui não poderia acontecer sozinho, porque senão toda hora as plaquetas estariam agregando e formando trombos, né? Para isso não acontecer sozinho, o endotélio produz prostaciclina, que é PGI2, e essa síntese depende de COX-2. Então, quando a gente utiliza o inibidor seletivo da COX-2, o que a gente está fazendo é o quê? É bloqueando esse lado da agregação plaquetária, diminuindo a síntese, diminuindo a ação da COX-2 e, consequentemente, a síntese de prostaciclina e aumentando indiretamente a síntese de tromboxano A2. Então, o que a gente está fazendo é isso, é desequilibrando a síntese de tromboxano ou de prostaciclina. Então, nessa balança, tendo mais tromboxano do que prostaciclina, o paciente ele tem um risco maior de agregação plaquetária. O paciente ele tem um risco maior de formação de trombos intravascular. Então, quando a gente olha esse trabalho, a gente vê claramente que o paciente que estava utilizando o anti-inflamatório inibidor seletivo da COX-2 tem uma capacidade muito maior de produzir ou de encontrar ou de desenvolver trombos do que o paciente que estava utilizando, por exemplo, um placebo. A diferença é muito grande, tá certo? Aqui em torno, ou próximo de 5% dos pacientes tiveram uma trombose, em comparação com os que fizeram uso de placebo ali, que ficaram em torno de 2% ou até um pouco menos de 2%. Só que algo que chama atenção nessa imagem é exatamente essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui vai de 0
até 18 meses. De 0 a 18 meses, nada aconteceu. E nada aconteceu por quê? Porque o anti-inflamatório inibiu a COX-2, houve uma diminuição da síntese de prostaciclina, essa prostaglandina, ou tromboxana 2, teve uma concentração desequilibrada com a prostaciclina, e toda essa diferença, ou seja, a repercussão clínica, ela só foi visualizada, ela só foi observada depois de algum tempo, que foi mais ou menos esses 18 meses. Por isso que o anti-inflamatório foi testado clinicamente, foi colocado no mercado, mas só depois foram observados através de farmacovigilância que eles estavam causando tromboses disseminadas em vários pacientes. Eles foram retirados do mercado, foram retirados da prática clínica, principalmente por essa razão. Porque eles são excelentes para proteger de pacientes que têm problemas gástricos, mas ao mesmo tempo eles podem aumentar o risco de trombose. Beleza, gente? Professor, então esse risco de trombose só seria, o uso só seria desaconselhado se fosse a longo prazo? O uso? Isso mesmo, Renan, perfeito. Ele só seria realmente impactante se fosse a longo prazo, certo? Então, a curto prazo ele vai produzir inibição, a prostaciclina vai diminuir, mas clinicamente ele não vai ser impactante. Então, se o paciente vai utilizar por uma semana, 7 dias, como foi o nosso caso clínico, não teria problema nenhum. Agora, se ele vai utilizar para um problema crônico, uma artrite reumatoide, por exemplo, por vários e vários anos, aí ele vai trazer esse impacto, que foi isso que foi visto durante essa etapa de farmacovigilância. Muito bem lembrado. Professor, e está mais associado aos que inibem a COX-2, é isso? Isso, é associado aos que inibem a COX-2, porque inibir a COX-2 significa inibir a prostaciclina. E ela é quem está freando essa formação de trombos, né? É a produção de tromboxano e de prostaciclina que deixa o nosso organismo em equilíbrio. Quando você inibe uma, você deixa a tromboxano funcionar sozinho e aí esse desequilíbrio faz com que haja a produção de trombos. Ó, gente. Então nós temos o seguinte, com relação à segurança do uso de anti-inflamatórios. A gente tem aqui os que são não seletivos da COX-2, ou seja, os que inibem mais a COX-1. E quanto mais inibir a COX-1, maior a chance de quê? De risco de produzir alguma lesão gastrointestinal, sangramento, úlceras, tá bom? Desse outro lado, nós temos os inibidores seletivos da COX-2, ó, que inibe a COX-2, aqui inibe a COX-1. Quanto mais inibir a COX-2, maior risco de quê? Risco cardiovascular, risco de trombose, aquela cardiotoxicidade que a gente mostrou na tabela anterior. Então, a gente tem esses dois polos. Os que são seletivos os que são muito potentemente seletivos da COX-1, eles são fármacos que podem causar alguma agressão gástrica maior. Os que são potentes para inibirem a COX-2, eles vão ter um potencial maior de causar alguma trombose. Mas ambos vai ter risco de nefrotoxicidade, ó. E esse aqui é o grande problema aqui dos anti-inflamatórios de uma forma geral. Então, quando a gente pensa na nefrotoxicidade, a gente precisa entender esse aspecto aqui, ó. Desse lado, nós temos o rim sem exposição ao wine e desse outro lado, o rim que foi exposto ao wine. Quando o rim não é exposto ao wine, a gente tem a arteríola aferente dilatada. E o que a arteríola aferente faz? Ela traz o sangue, né? O sangue entra no rim através da arteríola aferente. O fluxo sanguíneo é levado até o rim por meio da arteríola aferente. E ela está dilatada por quê? Porque a síntese de PGE2 e PGD2 está normal. Só que com o uso do anti-inflamatório, seja ele inibidor da COX-2, seja ele inibidor da COX-1, nós temos a inibição da síntese dessas prostaglandinas. Ou seja, essa arteríola aferente que estava dilatada, ela ficou contraída. E ao contrair, nós vamos ter o quê? Uma insuficiência renal causada por diminuição do fluxo sanguíneo renal. Tá certo? Então, nós temos isso aqui, ó. Lesão renal induzida hemodinamicamente. Tá certo? E aí, com a redução da perfusão renal, nós temos um reflexo. Diminui a entrada de sangue no rim
automaticamente, como ato reflexo, o sangue vai diminuir, o organismo vai diminuir também o fluxo sanguíneo que vai sair do rim. Então, redução da vasodilatação da arteríola aferente, automaticamente tem uma vasoconstricção da arteríola eferente, ou seja, uma redução da dilatação, da vasodilatação pós-renal. O que é que isso vai impactar? É exatamente esse sangue que retorna, esse sangue que sai do rim, que vai fazer com que haja reabsorção de várias moléculas. Então, nós vamos ter reabsorção de sódio e água, porque menos sangue está chegando ao rim. Então, é preciso que seja reabsorvido. Consequentemente, nós temos reabsorção ou redução da natriurese, diminui a frequência e o volume urinário. E como está sendo reabsorvido sódio, nós temos elevação da pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial vai acontecer em aproximadamente 10 milímetros de mercúrio com o uso de um AINE. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas falando o anti-inflamatório à base de sódio ele eleva a pressão, mas o à base de potássio não. Então, sal ele não influencia nisso. Qualquer anti-inflamatório vai reduzir o fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, vai promover uma maior reabsorção do sódio, diminuição da natriurese, e isso pode impactar na pressão arterial do paciente. Certo, gente? Então a gente precisa, só para a gente já entrar na finalização da aula, a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa entender que algumas populações elas têm uma certa restrição ao uso de AINES. A gente já viu várias delas, mas a gente vai agora organizar nossas ideias. Então, quem são essas populações? Nós temos, por exemplo, pacientes que têm úlcera péptica, eles não podem utilizar inibidores que são seletivos da COX-1. É isso? Por quê? Porque eles vão diminuir a produção de prostaglandinas gastroprotetoras. Gestantes também são um grupo que também precisa ter alguma restrição com o uso do AINE. Por quê? Porque pode ter risco de aborto, diminuição do líquido amniótico, trabalho de parto pode ser mais prolongado, como eles diminuem, principalmente os que são inibidores seletivos da COX-1, como eles diminuem a produção da prostaglandina, risco de hemorragia pós-parto e o fechamento intrauterino prematuro do ducto arterioso, como a gente já viu, certo? Outro grupo que também é importante ter cuidado com os anti-inflamatórios, principalmente aqueles que são inibidores seletivos da COX-2, são os pacientes que têm insuficiência cardíaca ou cardiopatia isquêmica, risco de indução de infarto e acidente vascular encefálico. Os pacientes idosos, aumento do risco de sangramentos gastrointestinais e perfurações, e no caso do paciente idoso, esse risco ele pode gerar algum potencial de fatalidade. Os pacientes com insuficiência renal têm um risco de perfusão renal deficiente com todos os AINES, e algo que talvez a gente nem sempre imagina, nem sempre pensa nessa preocupação, mas pacientes que são politraumatizados ou que têm algum grau de infecção. Por quê? Lembram que eu falei dos anti-inflamatórios, eles vão diminuir a produção de prostaglandinas. E as prostaglandinas são responsáveis pelo processo inflamatório, são responsáveis pelo processo de reparação, são responsáveis pelo processo de cicatrização. Então, quando a gente inibe as prostaglandinas, a gente está inibindo o quê? A reparação tecidual. Quando a gente inibe as prostaglandinas, a gente está inibindo o sistema de defesa contra um agente infeccioso. Então, a necessidade da gente pensar nisso. Mas sempre um paciente que tem uma infecção, ele utiliza o anti-inflamatório para diminuir a dor. Ele precisa utilizar o anti-inflamatório para diminuir a dor se ele estiver utilizando um antibiótico para tratar a infecção. Utilizar apenas o anti-inflamatório para diminuir a dor e não utilizar o antibiótico significa o quê? Reduzir as defesas e causar um risco desnecessário do paciente em aumentar ou progredir essa infecção. Pergunta 2 é o quê? Que cuidados deve-se ter ao prescrever esse AINE, tá bom? E aí a gente viu que o etoricoxib, ele é o inibidor seletivo da COX-2. Então, os principais problemas dele é o quê? Trombose. Ele também pode promover prolongamento do parto, menos do que os seletivos para COX-1. Também é importante avaliar a hipertensão, já que ele pode elevar um pouco a pressão.
e avaliar a função renal também, já que ele pode diminuir a perfusão renal. Os anti-inflamatórios eles podem ter um potencial interessante, importante de interação. Pode interagir com quem? Pode interagir com os diuréticos. O que é que o diurético vai fazer? Não vai aumentar a diurese? E a gente acabou de ver que o anti-inflamatório ele diminui a diurese. Então, de certa forma, os anti-inflamatórios vão reduzir os efeitos dos diuréticos. Se ele estiver sendo utilizado, por exemplo, como antihipertensivo, ele vai diminuir os efeitos antihipertensivos dos diuréticos. Assim como beta-bloqueadores e ECA. Como eles vão aumentar a pressão arterial, eles têm um potencial de aumentar a pressão arterial, os antihipertensivos eles vão ter o seu efeito reduzido, certo? Os anticoagulantes, principalmente os inibidores seletivos da COX-1, eles também vão se somar, né? Se o fármaco é anticoagulante e você utiliza um inibidor seletivo da COX-1, que é antiagregante plaquetário, você acaba somando os efeitos e aí você tem um aumento do risco de sangramento, principalmente gastrointestinal, já que ele também é irritante gástrico, tá certo? Sulfonilureias, aumento do risco hipoglicêmico. Isso acontece porque a sulfonilureia é um hipoglicemiante que se liga às proteínas e que os anti-inflamatórios vão competir pelo mesmo local de ligação. Então, quando o anti-inflamatório é administrado, ele se liga no local, impede que a sulfonilureia se ligue e aí vai aumentar a sua concentração e, consequentemente, um risco de hipoglicemia. E a ciclosporina tem um potencial nefrotóxico, assim como os AINES que a gente já viu, né? E o AINE, eles vão agredir diretamente a mucosa gástrica. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. Nós paramos aqui nesse slide, tá? Nessa pergunta. Então a pergunta 3 era o quê? Existem outros AINES que poderiam ser mais potentes para o paciente? O paciente utilizou o etoricoxib, né? Então o etoricoxib é um AINE que é seletivo da COX-2. O paciente do caso clínico, né? Não sei se vocês lembram, mas ele tinha gastrite e isso era muito importante para o paciente utilizar um inibidor seletivo da COX-2. Mas quanto à potência, o paciente estava sentindo muita dor. Era o sintoma que mais incomodava ele. Então, quanto à potência, será que tem como administrar um anti-inflamatório mais potente até para o paciente se livrar mais rapidamente dessa dor? E aí, a continuação da pergunta é quais os critérios de escolha para um AINE. E aí, quando a gente olha os critérios de escolha para os AINEs, não tem exatamente a potência. Então, em termos de potência anti-inflamatória, os AINEs eles conseguem, independentemente se eles são mais seletivos ou menos seletivos, eles conseguem debelar a inflamação. A gente viu na aula anterior que os inibidores da COX-2 são melhores anti-inflamatórios, são fármacos que conseguem debelar mais facilmente porque vão inibir exclusivamente a COX-2, mas os não seletivos também são bons anti-inflamatórios. Então, do ponto de vista da potência, utilizar um etoricoxib, que é o inibidor seletivo da COX-2, ou utilizar um não seletivo não vai fazer diferença nenhuma. Então, quais são os critérios utilizados? O que é que vai fazer diferença? A gente tem aqui algumas informações que são importantes. Ó. Um dos critérios utilizados que vai fazer bastante diferença é a toxicidade. Se o paciente ele tem algum problema gástrico, óbvio que ele não vai poder utilizar um inibidor não seletivo. Ele vai optar, vai ser optado por utilizar um inibidor seletivo da COX-2. Assim como se ele tem algum problema cardiovascular, teve na família ou ele mesmo teve um acidente vascular encefálico, algum problema cardíaco, um infarto. Então esse paciente ele deve optar por um inibidor mais seletivo da COX-1, menos da COX-2, tá bom? Um outro critério de seleção é a conveniência de administração. A gente falou um pouquinho na aula passada. Se o paciente ele vai utilizar um anti-inflamatório e esse anti-inflamatório ele tem várias formas farmacêuticas, várias vias de administração podem ser administrados,
é óbvio que esse anti-inflamatório é um anti-inflamatório mais fácil de administrar, ele vai ter várias opções de administração. Se o paciente não tem uma urgência para diminuir o processo inflamatório, ou se o paciente ele pode administrar por via oral, ele não tem nenhum incômodo, nenhuma restrição para administrar o anti-inflamatório por via oral, ele vai optar pela forma farmacêutica, pela via de administração oral. Mas se ele não puder, ou se for urgente a necessidade da ação do anti-inflamatório, a via intramuscular ela vai ser a melhor opção. O terceiro critério é o custo. Então existem anti-inflamatórios não esteroidais que são bem baratos, existem outros que são bem caros. Então, como a gente sabe que eles têm ações inflamatórias, ações anti-inflamatórias parecidas, e a depender da seletividade ou a depender da restrição que o paciente tem, ele vai optar, obviamente, pelo aquele de menor custo também. E um dos critérios mais usados para a escolha do anti-inflamatório é a experiência de uso. Então, a experiência de uso é aquilo que vai dizer para o prescritor o quanto eu conheço daquela molécula. É aquilo que vai dizer para o farmacêutico que está dispensando o quanto eu conheço daquela molécula. Então, é uma molécula que é segura, uma molécula que tem um tempo de meia-vida bem conhecido, é uma molécula que tem uma biodisponibilidade bem conhecida, é uma molécula que tem reações adversas ou interações bem conhecidas. Então, quanto mais a gente conhecer sobre aquela molécula, melhor. Por isso que a experiência de uso ela deve ser levada em consideração, não deve ser deixada para lá, tá bom? E aí, continuando as nossas perguntas, a gente tem uma quarta pergunta, que é quais os impactos das medidas não farmacológicas na recuperação do paciente. E a gente vai relembrar quais são essas medidas. Então, o paciente fez um repouso de 3 dias, aplicação de gelo, elevação do membro afetado e proteção da articulação com imobilizador. Todas essas medidas auxiliam muito o tratamento farmacológico. Às vezes, só o tratamento farmacológico ele é muito mais lento. Porque vejam só, ele vai ser administrado o fármaco, vai haver uma absorção, uma distribuição, inibição enzimática, diminuição da síntese de prostaglandinas, para só então a gente ter um efeito farmacológico. Às vezes as medidas não farmacológicas elas são muito mais rápidas. E aí qual o impacto que elas vão ter? A gente tem aí, número 1, a imobilização semirrígida, promove retorno mais rápido às atividades diárias em comparação à imobilização engessada. Esse é o grau de recomendação A. E por que imobilizar o membro afetado vai ajudar? Porque ele vai diminuir o atrito, diminuir a movimentação, diminuir talvez a movimentação da articulação e, consequentemente, a área inflamada ela vai ter mais tempo para se recuperar, tá certo? Segundo ponto, a crioterapia auxilia na recuperação da contusão. Em que sentido? Na melhora da dor e também no retorno às atividades físicas. Então a crioterapia, ou seja, o gelo, vai melhorar o aspecto principalmente da dor. Como ele é um paciente que o principal sintoma era a dor, colocar uma bolsa de gelo vai ser fundamental para o paciente. E o repouso de 3 dias, ele tem uma utilidade parecida com a imobilização. Ele vai diminuir o atrito, diminuir o desgaste da articulação e, consequentemente, o paciente ele vai ter uma recuperação melhor, tá bom? E a gente tinha mais uma quinta pergunta, né? Nessa quinta pergunta, a pergunta é feita como deve ser o segmento desse paciente. O que é o segmento? O paciente vai ser atendido, vai ser tratado, mas a gente precisa acompanhar. Como é que deve ser o acompanhamento desse paciente? Então vejam só, gente. Para isso a gente precisa entender que o tratamento é feito em fases. Então a primeira fase foi o quê? Foi o tratamento não farmacológico. Então início das medidas não farmacológicas. Só isso já iria ajudar bastante na sintomatologia do paciente. Então ele iria melhorar os sintomas, depois ele iniciou as medidas farmacológicas, o etorecoxib,
O etorecoxib, ele tem a função principalmente de manter o estado inflamatório baixo, ou seja, manutenção da condição sem sintomas para o paciente. Há necessidade de se fazer um acompanhamento da resolutividade num ponto intermediário. Lembra que eu falei para vocês, não fazer apenas o acompanhamento de ponto final, é importante fazer um acompanhamento de ponto intermediário. Ou seja, o paciente vai fazer um tratamento de 7 dias, em algum momento, 4 ou 5 dias, atender ele novamente para saber se está tendo alguma reação diversa, teve uma redução da inflamação, uma melhora dos sintomas, há necessidade de fazer algum ajuste posológico, tudo isso é importante. Aqui tem outras 2 ações que eu não falei, mas que são importantes, inclusive para prevenir de novas contusões. Fazer fisioterapia para fortalecimento do sistema músculo-esquelético. Então, muitas vezes, o paciente que se contunde, principalmente se a contusão for uma contusão de articulação, ele se contunde porque a musculatura ela não é forte o suficiente. Então, fazer uma fisioterapia, fazer depois, posteriormente, um exercício na qual a musculatura possa ser hipertrofiada ou possa proteger de certa forma aquela articulação, muitas vezes vai proteger de contusões posteriores. E também exercício de propriocepção para a prevenção de novas lesões, ou seja, o equilíbrio, né? Como é que o paciente consegue se equilibrar se ele cair. Muitas vezes o jeito de cair previne de haver uma contusão. Então, os exercícios de propriocepção são esses exercícios mais de equilíbrio. E vejam que aqui pode haver uma queda na sintomatologia, ou seja, o paciente pode voltar a ter vários sintomas parecidos com o que ele tinha inicialmente se ele interromper o tratamento em qualquer uma dessas etapas antes de terminar o tempo de tratamento. Muitas vezes o paciente melhora clinicamente e essa melhora clínica dá liberdade para ele interromper o tratamento, e muitas vezes essa interrupção faz com que ele volte ao ponto zero, ou seja, vai iniciar do início aquele tratamento com a mesma sintomatologia inicial, tá bom? E aí o acompanhamento após 7 dias, apenas para ver se houve resolutividade. Se houver resolutividade, retorno às atividades normais. Ok, pessoal? E aqui são as referências, né, que foram utilizadas. É as mesmas referências que eu utilizei lá na aula de inflamação, né, do processo inflamatório agudo, né, os livros de patologia, tanto patologia do Robbins como patologia geral, os livros de farmacologia básica, o Golan e também o Goodman, e o de farmacologia clínica, que foi o Fuchs, tá bom? Até a próxima aula.